Oi pessoal, que legal ter vocês novamente aqui no canal do Quaresma. Se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Você já sabe que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal do Quaresma. Hoje a gente vai falar sobre os serviços públicos e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, um tema que é muito importante, bastante interessante nessa análise do Código de Defesa do Consumidor é a correlação com os serviços públicos. Isto porque você já viu aqui comigo o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, o conceito de produto e de serviço. E quando nós falamos lá no artigo 3º sobre fornecedor, nós vimos que a pessoa jurídica de direito público também pode ser considerada como tal. E agora, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a irradiação de efeitos dessa legislação para esse segmento específico, isto é, para o serviço público. É importante nós dizermos aqui que há uma limitação em relação ao alcance do consumidor nessa relação estabelecida do serviço público, porque nós não podemos deixar de mencionar que, apesar da existência, da possibilidade de se rotular o consumidor como sujeito dessa relação, nós temos em muitas outras, em tantas outras, o contribuinte também presente na relação jurídica estabelecida com o Estado. E é justamente por isso que a doutrina se debruça sobre esse tema e estabelece distinções de quando o usuário é considerado consumidor, de quando o usuário é considerado contribuinte. Quando consumidor, nós temos a incidência da Lei 8.078 de 90. Quando contribuinte, nós temos os princípios norteadores do direito tributário, do direito administrativo, de outros princípios que não aqueles previstos aqui no Código de Defesa do Consumidor. Nessa ordem de ideias, nós temos atualmente uma descentralização por parte do Estado quando da prestação do serviço público. Além disso, o fundamento é diverso para o consumidor, que está previsto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, e para o usuário do serviço público, que encontra a previsão no artigo 175 da Constituição Federal. É importante, desde logo, estabelecermos que entre o poder concedente e o concessionário, a relação jurídica que se estabelece é mesmo de direito administrativo. É uma relação jurídica regida por outros princípios estes que vão pautar o contrato administrativo, seja ele de permissão, de concessão para exploração daquela atividade. Agora é ponto pacífico, e isso referendado pelos tribunais e também pelo Superior Tribunal de Justiça, que a relação jurídica estabelecida nesse último elo, isto é, entre a concessionária e o usuário daquele serviço público, é uma relação de consumo. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Mas como é que eu faço para saber quando isto de fato acontece? A distinção mais importante que nós temos que destacar é o critério utilizado para a remuneração do serviço. Sempre que a remuneração do serviço se der através de taxa, nós temos o princípio do direito administrativo, relação fora do Código de Defesa do Consumidor. Quando a remuneração se der por tarifa, nós temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí vamos aqui aproveitar para estabelecer alguns exemplos, como acontece em relação às praças de pedágio e às concessionárias que administram sistemas de rodovias, as empresas que exploram o serviço público, prestam serviço público, remuneração por tarifa, porque mesmo nessa descentralização estatal, nessa retirada do Estado diretamente do mercado, o Estado não sai por completo. O Estado trabalha na fiscalização, na regulação daquele segmento do mercado
através das suas agências reguladoras. Então, o Estado exerce essa fiscalização. Eu diria que, em tese, o Estado deve, nessa regulação, proteger a parte mais fraca. Nem sempre isso acontece, ou raramente isso acontece por parte das agências reguladoras, mas ainda assim eu tenho a presença ou a participação indireta do Estado e a participação direta do particular, da empresa que vai explorar aquele serviço público. A remuneração por tarifa, portanto, é um grande diferencial para estabelecermos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento dos princípios norteadores do direito administrativo, em especial nos contratos administrativos. Pessoal, nessa ordem de ideias, me parece interessante também aproveitarmos aqui esse nosso bate-papo para diferenciarmos ou relembrarmos as diferenças entre taxa e tarifa. A taxa é instituída por lei, é compulsória, isto é, obrigatória, não tem possibilidade do destinatário querer ou não pagar o valor devido a título de taxa. Ela sempre será paga através de certa quantia em dinheiro, o que não acontece com relação à tarifa enquanto preço público. Por quê? A tarifa não é compulsória, ao contrário, ela é facultativa, opcional. Além disso, a tarifa tem natureza negocial, porque contempla não apenas a remuneração pelo serviço, o custo efetivo daquele serviço prestado, como também a margem de lucro, que é justamente o que será oferido pelo prestador, por quem explora aquela atividade no mercado de consumo. Então nós temos, neste cenário, uma distinção entre taxa e tarifa que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para esta tarifa, em detrimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para aquela taxa. Ok? Então fica aqui registrada a distinção de taxa, tarifa, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!